neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o eterno amor de Cristo que o trouxe ao mundo vir, que o fez deixar a glória do celeste doce lar. Foi o eterno amor de Cristo que o levou enfim à cruz. Foi o amor que fez de Cristo nosso amigo e Salvador. Divino amor, sublime amor, é mais profundo que o imenso mar. Esse amor, o amor de Jesus. Foi o eterno amor de Cristo que o meu clamor ouviu, com ternura intercedendo, a minha alma resgatou. Foi o eterno amor de Cristo que um dia segredou. Vinde a mim, ó vós cansados, vosso fardo aliviarei. Divino amor, sublime amor, é mais profundo que o imenso mar. Esse amor, o amor de Jesus. Hoje o eterno amor de Cristo, o
esperança pode ter? O eterno amor de Cristo é um novo amanhecer, uma vida transformada de alegria e de prazer. Profundo que o imenso mar, esse amor, o amor de Jesus. Prezados ouvintes, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o instrumento do Espírito Santo, é composta de mensagens que nos corrigem, nos exortam, mas também que nos confortam, que nos ajudam. E por isso nós temos um vasto campo, uma fonte inesgotável de mensagens através do rádio e mesmo no púlpito diante da congregação. Ela é uma fonte inesgotável. Por exemplo, aqui está uma palavra de conforto. Paulo disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ao partir do verso 13, encerrando o capítulo, ele disse: confortai-vos uns aos outros com estas palavras. São palavras que nos oferecem a seguinte conclusão: que nós que temos sido redimidos por Jesus Cristo, pelo sangue do Filho de Deus, não provaremos da segunda morte. Então, isto é um conforto para os nossos irmãos de todas as eras, das eras passadas e da era presente. Por quê? A Bíblia diz, o Senhor diz, que a segunda morte não nos causará nenhum dano algum. Esta primeira morte, todos nós estamos sujeitos a ela, tanto rico como pobre, tanto sábio como indouto. Ninguém quer ter dentro de sua sala de luxo um cadáver depois de vencido o seu tempo, por mais querida que tenha sido aquela pessoa. Ninguém quer ter aquele féretro ali dentro assim que vencem as horas para o sepultamento. Não é certo? Todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de morte, desastres. Uma certa feita, muitos anos atrás, uma irmã foi vítima de um desastre que quase amputou a sua perna. E um pregador censurou aquela irmã, que era de muita oração e trabalhava muito para Jesus. Assim, uma mulher de oração, muito dinâmica. E ele censurou aquela irmã. Ele disse: a Bíblia diz que os ossos dos santos não podem ser quebrados. Ora, ele é um pregador muito antigo, muito experimentado. Aquilo é uma interpretação particular dele, porque na verdade está escrito que os seus ossos não seriam quebrados,
mas se referindo a Jesus. Aquilo se cumpriu. Aquilo se cumpriu porque eles usavam quebrar as pernas daqueles que eram crucificados, por medida de segurança, não é? Mas acontece que quando o soldado viu que ele estava morto, então ele traspassou a Jesus, onde saiu o Espírito, sangue e água, os três que testificam na terra. Vejam só, ele tomou uma coisa do Velho Testamento que estava se referindo literalmente a Cristo e aplicou na vida do justo de hoje. E disse que aquilo não podia ser, aquele desastre naturalmente teria sido um castigo. Mas passados uns dias, pouco tempo, ele próprio foi vítima de um desastre. E eu não sei como foi que ele encarou aquele desastre depois disso, não é? Mas, amados, vamos aqui. Todos nós estamos sujeitos à primeira morte. Mas nós sabemos que a morte é como a abelha. Ela só pode ferroar uma vez. Ela deixa o seu ferrão e nunca mais ela poderá nos ferroar. Ela perdeu o seu ferrão, ela perdeu o seu aguilhão. A segunda morte não nos causará dano. E isto é ou não um conforto para aqueles que amam a vida eterna ao Senhor Jesus Cristo? Todos nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Está escrito em Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Naturalmente, significa que todos que estavam nele foram lançados no lago de fogo. Isto é, todos que estavam no inferno. Todos que estão no inferno estão condenados, estão sujeitos, estão sentenciados à segunda morte. O que não acontece com aqueles que morrem em Cristo, que dormem no Senhor, acontece com aqueles que morrem sem Cristo. É justamente a segunda morte, que é o lago de fogo, que está escrito em Apocalipse 20, versículo 14. Pois bem, eu quero expor algo para você, para os nossos ouvintes, aqui, sobre este assunto. Isto, sem dúvida, levará as pessoas a comentarem sobre esta estranha doutrina do profeta desta era. Porém, eu sustento aqui na autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e fique queimando ali eternamente. Agora, isto é curioso e desperta atenção. Vocês sabem que nós estamos falando aquilo que diz o profeta desta era. Por sinal, é na mensagem a Esmirna, parágrafo 76. Então é uma estranha doutrina que o lago de fogo, esse inferno, não é para sempre, não é eterno. Isto desperta atenção todos a uma análise mais profunda nesta hora. Em primeiro lugar, inferno ou lago de fogo, ou o que quer que você chame isto, não é eterno. Como pode ser se teve um começo? Em Mateus 25, versículo 41, diz que o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ele não é sem princípio. E se ele tem princípio, então o que acontece? Não pode ser eterno. Naturalmente, talvez você tropece quanto à ideia da palavra eterno que Jesus usa.
mas esta palavra significa das eras às eras e tem um significado diferente atribuído a ela. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13 e 14, Deus disse a Samuel que ele ia julgar a casa de Eli para sempre e que ele não mais ofereceria sacrifícios perpétuos como seu sacerdote. Agora notemos que em 2 Reis, capítulo 2, versículo 27, Salomão expulsou os últimos descendentes de Eli do sacerdócio. Isto foi passado cerca de 4 gerações ou mais. Ora, você pode ver que perene não se compara com o que é eterno, ou aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui, neste caso, a palavra perene significa até o ponto de extermínio. Então, nós vamos chegar a uma conclusão para tirarmos uma mensagem de conforto para nós nesse instante. Você note que a palavra eterna ou perene pode ser aplicada de várias maneiras, mas quando é aplicada a Deus, Ele sendo o que é, ela tem um significado. É a duração de Deus. Quando você fala eterno em relação a Deus, tem um significado. Quando fala perene, para sempre, eterno em relação a uma pessoa, precisa ver em que sentido você está falando. Esta casa te pertence eternamente? Esta casa te pertence para sempre? Esse para sempre está limitado à sua vida humana, a 60 anos, a 80 anos. Mas Deus não tem duração. Agora vale a pena lembrarmos do versículo que abriu esta programação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é uma grande coisa. Isto é profundo demais para nós. Veja só, note que a coisa eterna em relação a Deus não tem espaço, não tem tempo. Deus não tem tempo. Deus é eterno, de eternidade em eternidade, não tem princípio. Então, é a vida que nós recebemos de Deus. Se temos Deus, nós também teremos esta vida eterna. E por isto, a segunda morte não nos causará dano algum. Foi aí justamente onde Paulo tirou gargalhada diante da morte. A morte podia dizer para ele: daqui a pouco eu vou te cortar o pescoço, você vai apodrecer na sepultura. Ele disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na sua vitória. Por quê? Quem tem Deus tem vida eterna. E esse eterno em relação a Deus não tem princípio nem fim. É desde antes da fundação do mundo que somos elegidos pela onisciência de Deus. Aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João disse que aquele que crê nele, como Filho de Deus, tem a vida eterna. Então, guardemos aqui, notemos isto com segurança, com interesse profundo. Se esse eterno que está prometido na Bíblia em relação aos filhos de Deus é um eterno em relação a Deus, então nós nunca morreremos. Não estamos sujeitos à morte, porque a morte aqui agora toma um lugar muito mais perigoso, muito mais profundo,
muito mais importantes do que essa morte física. Essa segunda morte significa separação eterna de Deus. Você tem um período que está morto. Eu tive um período que estava morto. Mas foi uma separação provisória. Foi uma separação por um determinado tempo. O pai disse a respeito do filho pródigo: este estava morto e reviveu. Isto quer dizer, estava separado. Se você está separado de Deus, de sua palavra, você está morto. Mas enquanto está aqui nesta dimensão humana, você pode ser reconciliado com Deus através do sangue de Jesus Cristo, pela fé no seu sacrifício. E é isso que Deus tem feito conosco nestes dias. Nós estávamos separados, nós estávamos completamente desligados de Deus, mas em tempo nós pudemos vencer a segunda morte, embora estando sujeitos à primeira morte. Nós vencemos a segunda morte. Ela não pode nos tocar. A morte que nos separaria eternamente de Deus não pode nos tocar. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos ressuscitou pelo seu Espírito e nos tirou da imundícia religiosa, nos tirou da imundícia do pecado, do vício, da condenação, e nos trouxe para a sua verdadeira luz. Hoje somos filhos de Deus e temos vencido aquilo que o dinheiro não pode vencer, que a fama não pode vencer, nenhum poder terreno pode vencer, nem poder bélico, nem todo poder do mundo reunido pode vencer, que é a segunda morte, o que significa a separação eterna de Deus. Se ficarmos separados de Deus aqui provisoriamente não é bom. Pergunte ao filho pródigo se a sua experiência foi boa, se ele tinha saudade daquela imundícia que ele viveu. Não, eu não tenho saudade do mundo. A mulher, a moça que sai do mundo para viver a mensagem, não tem saudade do mundo, morreu para o mundo, ressuscitou com Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora quem me importa morrer de qualquer maneira? O meu físico não interessa, a carne e o sangue não entram no reino dos céus, mas a minha alma pertence a Deus, e sobre ela a morte não tem poder. Por isso Jesus disse: não temais aos homens que não podem fazer nada mais do que matar o corpo, antes temei a Deus que pode fazer as duas coisas. Vamos caminhando com fé, que temos a vida eterna. Agora guarde isto: se você tem Deus, você tem vida eterna. Se você tem vida eterna, você não pode estar separada de Deus por estas coisas do mundo. Caso contrário, você está morto. Ouça a voz de Cristo, ouça o alarido de Deus e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. Irmão, Deus os abençoe, ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar,
e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Creio em ti, ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor. Tu
a paz sobre nós, se houver desejo, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti. Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cabe-nos uma interrogação nesse instante, sobre isto que está escrito em São João, capítulo 8, verso 32. Estava Jesus falando com escravos, com meretrizes, com pecadores, ladrões, salteadores? Não. O choque foi terrível justamente por causa disto, porque ele estava falando com descendência de Abraão, assim como eles pensavam. Tradição de nação apenas. Eles disseram: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Pregar o evangelho para crente é a coisa mais difícil que existe. Pregar o evangelho para crente? Sim, foi justamente quando aquilo havia encerrado, quando aquela era, aquele tempo havia chegado à sua conclusão, que se cumpriu as escrituras daquele dia, e Jesus veio a eles, aos líderes religiosos, homens de vida impecáveis, e afirmou para eles: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, meus ouvintes, sempre foi assim. No fim de cada era da igreja, Deus vem e apresenta a via de escape. No fim da era de Sardes, Deus enviou Wesley após Lutero, pregando para luteranos? Sim. Agora, por último, depois, pregando para wesleyanos? Sim. E agora para todos os crentes. Deus está dando a mesma mensagem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos transmitir para os nossos ouvintes uma experiência do profeta de Deus para esta era em relação a um ex-escravo e depois a um escravo. Ele afirma em sua mensagem: a ele ouvi. Eu recordo de algum tempo atrás, aqui em Illinois, eu estava em um museu e vi um velho de cor por ali, e com pouquinho cabelo ao redor de sua cabeça. E ele estava olhando o museu. E de repente ele parou e olhou. Ele deu uns passos para trás e começou a chorar, e as lágrimas rolavam por sua face.
Ele estava orando. Eu o observei por uns poucos minutos. Me aproximei dele e disse: como vai, tio? Ele disse: como vai? E eu disse: eu sou um ministro. E disse: eu gostaria de saber por que você está orando. O que te emocionou? Ele disse: vem aqui. Ele olhou para debaixo de um pequeno vidro e lá estava um vestuário. Eu disse: é uma roupa. Eu não vejo nada que possa pasmar. Isso não faria com que um homem pulasse para trás e fizesse uma oração. Ele disse: mas veja, eu ainda tenho as marcas da correia dos escravos ao redor de mim. E continuou dizendo: ali está o sangue de Abraham Lincoln. E o sangue de Abraham Lincoln tirou aquela correia de escravo de mim. Não se emocionaria você também com isso? Eu disse: se o sangue de Abraham Lincoln entusiasma um escravo por ter tirado a correia dele, o que fará o sangue de Jesus Cristo quando for pregado em seu poder na santa igreja que clama ser nascida de novo? Oh, meus ouvintes, aqui está uma tremenda mensagem para este momento. E conhecereis a verdade acerca do meu sangue. Em outras palavras, disse Jesus: aquele que não comer da minha carne, que não beber do meu sangue, que não souber dar valor no meu sangue, que não tiver fé no meu sangue, que não ingerir isto espiritualmente, não terá parte comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como nós podemos encontrar a igreja que clama ser a santa igreja e haver nascido de novo, escravizada? Ela não pode admitir isto. Como os sacerdotes judeus, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, não puderam admitir que viesse uma mensagem de libertação para eles, porque eles se consideravam filhos de Abraão e que não eram escravos. Mas eles estavam escravos da tradição. Eles estavam escravos dos credos. Aquilo havia virado apenas dogma. Aquilo tinha virado uma tradição e eles haviam perdido totalmente o significado da palavra misericórdia, quero. Eles não se portavam como libertados mais. Conta-se que um avaliador de escravos foi por ali para avaliar escravos para seus compradores. Então, chegando ali, ele viu que eles pegavam nos chicotes e batiam naqueles escravos para fazê-los trabalhar. E eles observaram certo jovem em uma plantação. Ele estava trabalhando ali como escravo. Eles não tinham que bater naquele escravo. Isso é curioso, não é? Todos os demais apanhavam. Sabe por quê? Ele tinha o seu peito inchado, seu queixo levantado. Ele era certo com aquilo. E o avaliador disse: eu gostaria de comprar aquele escravo. Oh, mas o proprietário disse: este não está à venda. Ele disse: bem, mas ele é tão diferente do restante deles. Ele disse: sim, eu notei isto. Eu suponho que ele é o chefe de todos eles. Não, ele é simplesmente um escravo, foi a resposta do proprietário. O comprador disse: bem, talvez você o alimente melhor do que você faz com os outros. O proprietário disse: não, todos eles comem juntos lá na galeria. Então o comprador disse: bem, o que ele faz ser tão diferente do que o resto deles é? E o proprietário lhe respondeu: eu fiquei querendo saber disto por muito tempo também. Por que este homem
estando nas mesmas circunstâncias dos demais, como escravo, trabalhando aqui, tendo a mesma comida, se porta tão diferente. Mas o proprietário afirmou: mas eu vim descobrir que lá em sua terra natal, de onde ele veio, o seu pai é o rei da tribo. E ainda ele, sendo estrangeiro em outro país aqui, longe de casa, porém ele sabe que ele é o filho de um rei, e ele se conduz assim. Irmão, irmã, se um homem africano em um país estrangeiro pôde se conduzir comportando-se como filho de um rei, não devemos nós, filhos e filhas de Deus, agir desta maneira e nos portar como filhos e filhas de Deus, quando nosso pai é o rei? Sim, isto é certo. Agora pensem bem nisto. Se o sangue de Abraham Lincoln entusiasma um escravo por ter tirado a correia dele, o que fará o sangue de Jesus Cristo? O que fazia o sangue do pai daquele rei naquele filho escravo no outro país? Fazia ele se portar como um filho de um rei. O que faria o sangue de Jesus Cristo em sua vida, mulher? Nas mulheres? Nos homens? As mulheres se vestiriam como filhas de Deus, se portariam como filhas de Sara, porque a Bíblia diz que elas devem se portar como Sara. Elas se portariam como Maria, se de fato tivessem ingerido o sangue de Jesus Cristo. Aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isto quer dizer, nunca se portará como quem tem a minha vida, com o caráter de Cristo. Qualquer homem que permite a sua esposa usar esses shorts e fumar cigarros e estas coisas, veja só, o homem não é julgado pela aparência, o homem não é julgado pela sua musculatura, pelo seu poder aquisitivo, pela sua fama, pela sua voz, pela sua beleza. A mulher não deve ser julgada pela sua beleza. O profeta diz: eu já vi homens que pesam 200 libras e toda aquela musculatura e não terem nenhuma grama de homem em si. Arrancam um bebê dos braços de sua mãe e a violam. Isto não é um homem, isto é um animal irracional. Homem, na verdade, é o caráter que ele tem. Ele estava ali trabalhando como um escravo, como Daniel estava lá dentro da Babilônia, como José estava lá no palácio de Potifar. Está você aí também, essa escravinha da casa, do lar, mas se porte como a filha do rei. Ele estava ali sendo um escravo, na verdade, era um africano escravo num país estrangeiro, mas ele trabalhava de cabeça erguida e ele não deixava nenhum tempo para o seu proprietário lhe dar uma chicotada, porque não lhe dava motivo para isto. Isto era caráter do filho de rei. Homem é o caráter, e caráter é aquilo que você é, não o que os outros pensam, não o que você parece ser. Não é beleza exterior, não é aparência, não é palavreado bonito, não é vocabulário difícil, isso não é caráter. Nunca houve um homem como Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz: nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Talvez fosse ali um sujeito de ombros inclinados ou algo assim. Todos nós escondemos nossa face dele, profetizou Isaías. Mas, na verdade, ele estava ali manifestando o caráter do Pai, o caráter de Deus manifestado através do Filho. E quem pode dizer que é filho de Deus sem que antes possa manifestar o caráter de Deus?
manifestar o caráter de Cristo, manifestar o caráter do Pai. Aquele pequeno escravo, aquele moço escravo manifestava o caráter de seu pai. Sou um filho do rei. Portanto, não julgue os homens pelo que eles possam fazer, pelos seus músculos, pelos seus poderes, mas pela marca dos joelhos em suas calças, onde ele estava orando, diz o profeta. Você não escolha um rapagão bonito para ser seu marido, porque enquanto você está escolhendo aquele rapagão bonito, há centenas e centenas de olhos nele. Escolha um homem que tenha caráter, um homem que tenha marca nos joelhos, marca de oração, diz o profeta. Esta é a maneira pela qual você deve julgar um homem, é pelo caráter. Oh, como o Espírito Santo deve corar os nossos rostos diante do Pai nesta hora, quando vemos que os seus servos estão se enredando aos poucos, se enredando como aquela pessoa que vai entrando num rio e vai entrando como que atraída pelas águas, e de repente é tarde demais, se encontra fora da praia, fora do alcance de salvamento. Tenho visto experiências, conhecido, sabido de experiências como estas. Aquelas duas meninas que foram andando no rio e foram entrando e gostando da água, de repente pisaram ali numa banca de areia falsa e lá se foram. Uma morreu afogada, porque vai se enredando com a areia movediça, pisando, se firmando, andando em coisas falsas, em atrações humanas, em aparências humanas. Não se busca caráter em primeiro lugar, se busca aparência, é reputação. Com poucas conversas pode-se conversar as pessoas. Propagandas mentirosas, propagandas baseadas em mulheres desnudas, mentirosas, propagandas de coisas que estão matando o povo, e o povo vai em tudo quanto é propaganda, e eles dizem a propaganda é a arma do comércio, e assim vai indo, e a propaganda é a arma da religião, e a propaganda é a arma disto, e a propaganda é a arma daquilo, mas não há caráter, não há fundamento. Nunca, 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 absolutamente nunca se precisou de olhar o caráter antes, como está se precisando nesta era. Porque o que é caráter? Um fio de bigode valia muito mais do que um cheque, sob todas as ameaças de lei hoje. A palavra de um homem valia tudo para uma moça que se casaria com ela. Como é feito o casamento hoje? De que maneira? Ainda falamos em religião, ainda falamos em Deus, queremos misturar Deus com essas coisas, com essas imundícias todas. O que é caráter, meus irmãos? Aquele escravo nos dá uma lição de caráter, trabalhando sob circunstâncias, sob dificuldades. Ele caiu, escravo em outro país, mas lá ele se portava como um filho do rei. Isso é caráter. Ele olhava para cima, ele nunca ficou ali olhando para baixo, ele nunca se misturou, ele sempre mostrou, e aquele proprietário disse, até que enfim eu descobri que ele lá na sua terra é filho de um rei, rei de uma tribo, filho de um rei de uma tribo de nativos, tem mais caráter do que um povo chamado cristão, chamando-se filhos de Deus e comendo bolotas dos porcos deste mundo. Nem o filho pródigo teve coragem para isto. Oh, sim, nós devemos nos corar o rosto nesta hora, quando se pensa em caráter. O que é caráter de uma mulher? O que é caráter de um homem? O que é caráter de uma igreja? Está certo que os homens não busquem caráter, busquem dinheiro, posição,
beleza, aparência, mas Jesus Cristo vem buscar é caráter. Para isso ele deu o seu caráter para a sua noiva. Ele só se casará com aquela escolhida onde habita nela, está formada nela através do sofrimento e da angústia, o seu caráter. Você é uma delas, você é um deles, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, abençoada com o caráter divino, com o caráter de Jesus Cristo, com o caráter do noivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Hoje Deus comigo mora, tenho vida e salvação.
povos podem cantar.